vou contar uma história que o Natal aqui era comemorado, mas não era muito dinâmica a apresentação. Antigamente chamavam de Vila Noel. Então era assim, os cantores, porque tinha vários corais, né? Então faziam com cada coral, assim cantava individualmente. E eu vim de uma comunidade onde nos finais de ano o Natal era sagrado, onde meu pai era o professor, e aí o mês de dezembro era reservado para os ensaios de Natal. E no dia 24 de dezembro se reunia toda a comunidade para a apresentação dos alunos. Aí eu tocava gaita e o meu pai ele tocava violino durante os cantos. E se fazia também a parte da encenação do presépio e também uma outra peça teatral. Então, quando eu entrei como prefeito, eu pensei, não, o Natal tem que ser uma coisa que marque a comunidade durante o ano, né? Que fique marcado como um evento que é da comunidade, que é da família. No início do ano, falei com o pastor, com o professor Irineu, que era secretário de Educação na época, e a Tânia e mais algumas pessoas. E em cima disto se pensou em tentar envolver a comunidade para fazer um evento um pouco maior e fugindo um pouco do tradicional que as comunidades vinham fazendo naquela época nas suas comunidades. Os primeiros 16 anos do Natal Luz e Vida eu estive junto, organizando, né, ajudando a planejar e até escrevendo textos, né, para apresentação e sempre procurando levar em conta a base número 1, que o Natal deveria falar sobre o nascimento de Jesus. Isso é uma coisa assim que a gente não pode perder a parte religiosa. Exato, a gente se reunia geralmente a partir de julho já e conversava sobre a história que a gente iria abordar naquele Natal daquele ano. Mas a essência sempre estava junto, era a encenação do presépio, né, o nascimento do menino Jesus, junto com uma outra história, né, que a gente reescrevia alguma peça, né, de teatro já, e essa comissão ia escrevendo, né, então a partir de julho até a gente firmar, até lá por outubro, então começavam os ensaios aos poucos. Então começamos a trabalhar e movimentar algumas coisas, né, dentro das reuniões que foram feitas. Você vai fazer a parte do teatro, você vai fazer a parte da ornamentação. Ayrton, você vai fazer a parte da musicalização. Dentro da parte da musicalização, eu estava envolvido em organizar a apresentação do instrumental, no início, que fazia a abertura propriamente da noite, e logo em seguida, talvez não na sequência, mas os corais se juntaram. O coral municipal, o coral Louvor Cantai, que era aqui da vila, e o coral 7 de setembro de Anemon. Então se escolhiam as músicas velhas, músicas novas, tradicionais, e sempre se procuravam músicas mais ou menos adequadas ao trabalho da dramatização. Nós já temos um esboço elaborado. Agora, vamos lá, vamos chamar o prefeito tem que participar, prefeito, vice-prefeito, aí, para quanto nós temos condições de arcar. Então, era esta uma das preocupações. Isso ainda, em parte, acontece na maior parte dos municípios. Dinheiro para a cultura é sempre muito limitado. Quanto dinheiro vamos ter à nossa disposição? E aí, o premiado em sempre dar recado para nós era o professor Irineu Horst. E ele ficava sem jeito. Parece que estou vendo ele sentado, aí assim, meio começando a rebolar. Daqui a pouco ele dizia assim, vamos ter na base de 2 a 3 mil reais. E aí,
o grupo que estava lá, dizíamos: e agora, José? José, tu vai ficar sem a Maria, ou o que vai acontecer? E mesmo com essa dificuldade, a gente dizia: vamos lá, nós vamos fazer. Então, a pergunta era: mas afinal, nessa peça nós precisamos de vestimenta para os artistas. E da onde? O que nós temos? Aí partimos para uma solução muito caseira. Fizemos uma reunião com os famosos artistas convidados, falamos qual era o nosso interesse, qual era a peça que nós queríamos apresentar. Passamos para cada um deles uma cópia da peça e nos reuníamos para ler e falávamos. A gente via a angústia deles. Sim, mas qual é o meu papel nessa história? Aí a gente dizia: olha, a gente pensou em você para isso, você para aquilo. Aí um outro dizia assim: mas eu preciso falar alguma coisa? Não, você vai fazer a figura do pastor. Ah, não, tranquilo. E seria possível você ter alguma coisa em casa, uma roupa que a gente pudesse usar para ser o figurino do pastor? Ah, eu tenho, acho que eu tenho. Principalmente o famoso Bodinho falava isso. Mas ele falava isso porque a esposa dele, ele era costureira. Então era fácil fazer alguma coisa para o Bodinho, era mais para o tamanho dele. E assim a gente foi se virando. E eram pessoas da comunidade, né, que se colocavam à disposição, todos amadores, né, mas que com muita boa vontade nos participavam e faziam essa parte de artistas, bem como os cantores também. Então, era muito ensaio. De noite, eles se disponibilizavam também, ficavam, né? A gente ensaiava muitas vezes até tarde. E, nesse sentido, assim, a gente foi evoluindo, né? Na época, não tinha muitos recursos audiovisuais como hoje. E então a gente começou a montar, né? Começamos do zero, como é que se faz isso, mas sempre prezando bastante que a naturalidade das vozes faladas ou das vozes cantadas fosse muito para se ouvir bem. Tá? E muitas vezes a gente teve que querer gravar tantas vozes, teve que querer gravar a parte falada, porque na hora do ensaio, a parte cantada não era o problema, porque você cantava dentro do trabalho daquela música. Mas para engrenar com a parte falada, daí é que muitas vezes a gente tinha que regravar de novo ou espichar. E aí a gente também já começou a fazer, além da parte falada na dramatização, colocar trilhas para mostrar mais adequação ao ambiente daquilo que você queria produzir. Primeiro, para a gente fazer um cenário, o que fazer? Cenário, só simplesmente no ginásio, colocar uns biombos ou colocar umas divisórias, botar umas cortinas. Vamos montar uns painéis. Vamos montar painéis. E painéis? Pequenininho. Aí compramos ripas, sarafos. Não sei se foi, eu acho que foi aqui na serraria, nós compramos, não sei, algumas dúzias e levamos lá no Silmarneia para fazer o quadro. E as ripas eram verdes, sabe? Ripa verde de eucalipto não estavam aplainadas, mas os painéis foram pintados pelos alunos da escola. E a coisa era braba, que nós não tínhamos luminárias, mas aí o município, o IASP era prefeito, decidiu acho que comprar 2 ou 3. E fizemos a imitação daquilo que o Morgenstern tinha. O Morgenstern já tinha tido luminárias, postes, para suas apresentações no show de abertura dos bailes. Então o que se fazia? Se pegava emprestado do Morgenstern. E atrás, nos fundos dos painéis, nos fundos do palco, nós fizemos, nos primeiros anos tinha uma tomada no ginásio, nos fundos, uma tomada. Ali então
fizemos um espaço, colocamos, não sei, 10 ou 12 tomadas, e para cada cena tinha que ligar uma tomada. E quando nós chegamos perto do famoso dia de apresentação, a gente fazia a pergunta: será que o povo vai responder? Porque a divulgação era boca a boca. E a primeira noite nós nos surpreendemos. Colocamos mais de 1.000 e tantas pessoas dentro do ginásio. Sempre lotado. Por quê? Porque as pessoas daqui participam e elas, em cima do que a gente tem, convidavam pessoas de fora, parentes. Eu tinha uma senhora de Estrela, ela vinha sempre visitar Colinas na época de Natal, e ela disse: para mim não é Natal se eu não passar por Colinas e assistir a peça teatral de Colinas. Então é o espírito de Natal que a gente consegue despertar nas pessoas. Ela é muito bacana e é uma época diferente do ano que as pessoas precisam pensar mais, tem que ter a questão da fraternidade, a questão do companheirismo, o perdão, o amor, né? Então, tudo isso é muito importante para a vida das pessoas dentro da comunidade e dentro do município. E esse Natal ele tem suas marcas também, né? Lembro muito bem quando o Irineu veio convidar nós, que o Caian era bebê. Ele nasceu em agosto e daí em novembro, dezembro, o Irineu veio convidar ele como Menino Jesus. Isso foi em 2010. E daí, dali pra frente, a gente continuou participando. Daí comecei a trabalhar na escola e eu cuidava das roupas, já tudo lá depois também. Eu fiz muitos anos, eu fiz anjo, muitos anos. Eu adorava entrar com aquela criança, aquele Menino Jesus dentro do cenário, porque cada vez que tu apresenta, cada vez que tu entra num espetáculo, é único. Cada espetáculo é único. Tu olha para aquelas pessoas tudo te olhando e eu entrava com aquele sorriso aberto, todo mundo me elogiava. Eu adorava, eu amava fazer isso, até hoje, né? Mas eu fiz muitos anos, depois eu fiz hospedeira, fiz Maria também. Tem 2 momentos bem marcantes também nas minhas participações, né? Porque o meu filho, o Murilo, ele nasceu dia 29 de dezembro. E no dia 13 de dezembro de 2009, eu interpretei ao vivo uma música e cantei também outra durante o espetáculo com ele na barriga. Podendo ser aquela noite mesmo que ele, né, já estava nas semanas, fechando assim para ele nascer, e eu estava lá, firme e forte, vamos lá cantar, ele me acompanhou. E isso que eu nunca tinha cantado ao vivo. E a outra muito especial quando eu cantei com meu irmão, né, que ele tem o dom, ele já teve banda, inclusive, e tudo, já cantou, só que ele é muito tímido, muito acanhado. Aí até nas gravações o Ayrton dizia: solta essa voz, guri, que tu tem uma voz ótima, né? E aí ele ainda do lado da Amanda, né? Ai, eu vou cantar, ai, mas eu e tu? Ele ficava me olhando, né? Eu disse: sim, vamos lá, vai ser legal, vai ser bonito. Aí na hora de interpretar, ai, dá a mão no momento, né? Abraça, chega mais perto, aí ele já todo cheio dos dedos, né? Outra que foi muito legal foi quando nós tivemos o anjo que voou, né? Mas era o anjo, e aí a gente era subir lá em cima, né? Foi também vamos dizer assim, uma dificuldade para a gente chegar nisso, mas se pensou, não, vamos ter que fazer uma coisa diferente, então ela ficou e voou naquele ambiente. A peça que mais me marcou foi o Boi e o Burro. Que o Boi e o Burro fizeram uma encenação bonita, assim, me lembro até hoje. O Boi e o Burro eram o Evanilson e o Giovanni, e eles interpretaram muito bem, muitos ensaios, porque eles encenavam e discutiam essa parte de que o Menino Jesus não iria, de repente, nascer no meio de animais e na humildade, né, no meio que era um grande rei e não iria vir ali, né? Então eles discutiam isso e de repente apareceu José e Maria
E foi naquele estábulo que aconteceu o nascimento, então foi bem legal essa interação. A noite que nós fizemos no campo, quando nós nos arriscamos a sair, então a metade do campo, no sentido do centro comunitário, nós usamos. Colocamos todos os enfeites, fundo, colocamos uma árvore de Natal, armação de ferro, de quase 20 metros. E quando nós levamos as cadeiras para fora, para as pessoas que viessem não tivessem cadeiras, nós tínhamos que colocar tudo lá fora, daqui a pouco São Pedro abriu a torneira. E aí nós corremos, colocamos ligeiro, lonão por cima das cadeiras e aquilo que estava armado para o teatro, de repente o vento começou. E daqui a pouco aquele pinheiro se foi, com lâmpadas penduradas. E a gente disse, e agora? Vamos levantar, vai parar e vamos fazer. Eu me lembro bem que a abertura, a narração era feita pela Lia e pela prima da minha esposa, a Claudete. Aí a Lia tinha meio sotaque, daqui a pouco ela começou, imagine! Né? Todo mundo, quem é isso? Ele disse, calma, é a Lia. E aquilo foi, desenrolou, foi bonito. Eu vejo o Natal aqui na cidade, que ele teve fases. Na primeira fase, quando foi mudado o Natal, quando ele foi diferente dos outros natais, com uma forma mais dinâmica de se fazer. Aí depois nós implantamos os telões também, então eram telões bem discretos, mas se passava questões assim de imagens relacionadas com a canção que era entoada, ou assim, tudo. Então se fazia toda uma montagem em cima disso. E isso era na segunda fase. Depois, a terceira fase, começa já com esses telões maiores e também agora a quarta fase com os painéis de LED que a gente fez aqui no teatro ou aqui no nosso auditório no último ano. Então ele está numa constante evolução. Né? O Natal daqui ele era um Natal diferente, que ele era um Natal que todos os anos ele buscava se reinventar e trazer alguma novidade. Quando eu fui então convidada a integrar a comissão organizadora junto com o meu esposo Fabrício, nós viemos com uma ideia de transformar o Natal. Na primeira reunião, ideias de que fazer, como fazer. Então o pessoal falou daquele telão, daquela tela que sempre colocavam, né? Eu disse, então por que a gente não pega e faz um telão gigante? Posso reproduzir todo o cenário num único telão, numa única tela. O pessoal concordou, né? Então foi feita uma tela de 5 metros de altura por 20 metros de largura. Um telão gigante, para que todo o cenário fosse passado ali. Só que isso foi um grande desafio para mim, porque eu nunca tinha feito nada nesse sentido. A gente usou 3 projetores lado a lado e cada um fazia uma parte da tela, cada um para conseguir fechar aqueles 20 metros de tela. Então 2017 é o ano que marca a minha, vamos dizer assim, a minha entrada mesmo como artista dentro do Natal Luz e Vida. E desde então de 2017 eu nunca mais deixo de participar da comissão organizadora. E é uma participação assim que eu vejo que veio numa crescente ao longo dos anos. Eu começo lá em 2017 mesmo, integrando a comissão organizadora, ajudando na escolha do tema, ajudando com a escolha de algumas músicas, mas no final daquele ano eu não estava no palco, eu estava como fotógrafa fazendo a cobertura do evento. E aí, em 2018, eu já participei mais ativamente. Eu participei tanto na confecção, na elaboração dos figurinos, de novo na escolha do tema, na escolha das músicas, né? Então, lá dentro, no trabalho, dentro da comissão organizadora. Mas no final daquele ano, novamente, eu não estava no palco. Eu estava de novo fazendo a cobertura fotográfica do Natal. E aí, em 2019, é onde acontece uma grande virada, assim, para mim, onde eu deixo de estar nos bastidores, de estar como fotógrafa no Natal e passo a integrar realmente o espetáculo como bailarina. Eu dei a sugestão também, mais uma vez, para a comissão organizadora, para a Secretaria, né, da Educação, para o município, de nós criarmos um corpo de baile com voluntários, com pessoas amadoras, não profissionais da dança, e um corpo de baile que ele fosse exclusivamente pensado para o Natal.
e que sempre conversasse com a temática da peça daquele ano, né? Então, cada ano sempre foi um grande desafio. Até que no ano do Jesus, o Plano Perfeito, foi pensado o que nós vamos fazer para ficar diferente. Então eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos projetar no chão também. A gente projeta no fundo, mas vai projetar no chão também. Porque essa projeção no chão a gente consegue dar luzes e sombras diferentes no chão. Só que daí aqueles projetores já não serviam mais. Então a partir daí a gente começou a usar 2 projetores de 15 milhões, os mesmos projetores que foram usados nas Olimpíadas do Brasil, os mesmos modelos de projetores. São uns projetores de 50 quilos cada um. Eles ficavam pendurados no alto do ginásio, de cima para baixo. Então eles pegavam a tela de fundo e pegavam a projeção do chão. Então com isso eu conseguia projetar o que eu quisesse. A própria luz começou a ser feita somente com os projetores. E 2019 é quando acontece isso pela primeira vez e para mim, como profissional da dança, como coreógrafa, foi um grande desafio, porque eu trabalho com dança há muitos anos, mas não era o tipo de dança que eu estava habituada, mas eu pesquisei e enfim, tentei dar o meu melhor ali naquele momento e ficou muito bonito, assim. E foi, mais uma vez, algo diferente. Eu fui convidado em 2021 pelo secretário Jasper para participar, na verdade, como diretor de elenco, né? Quando ele me chamou, ele disse que ele gostaria que tivesse a parte mais religiosa no espetáculo. Então essa foi a grande minha vinda para participar do Natal Luz, era isso. Como eu fazia muitos espetáculos de teatro e religiosos e de Natal e Paixão de Cristo, e ele achava que deveríamos ter mais a parte religiosa dentro do espetáculo. Ele me chama e a gente conhece a Angélica, a gente conhece todo aquele grupo que estava organizando o Natal e estava funcionando, e se tinha uma ideia naquele ano de fazer um Natal mais lúdico, né? Mais saindo um pouco do religioso. E eu lembro bem, a gente estava numa mesa, não, vai ser lúdico, não, vai ser religioso. E a gente foi unindo um pouquinho e foi o que aconteceu em 2021. Tanto é que eu não tinha mais nem data para dirigir o espetáculo ou para assumir grandes responsabilidades. Eu preparei o elenco e depois eu entreguei na mão da Angélica e do grupo ali para que eles pudessem terminar a apresentação. Uma coisa que eu nunca faço, né? Quando eu começo, normalmente ou eu dirijo tudo, né? Ou eu estou mesmo, quando eu dirijo o elenco, eu vou estar no dia. 2022 muda completamente, né? Eu acho que Colinas se diferencia do Natal aqui da cidade para os outros da região por vários fatores. Por ele não ser sempre a temática tão religiosa, tão nascimento do menino Jesus em evidência, mas sempre junto, né? Ele sempre estava inovando, mas 2022 a gente faz um espetáculo de guerra para o Natal, né? Então isso é muito potente, é muito forte. Né? Como é que tu vai transmitir algo leve? A gente, através de um corpo de baile, através de dançarinas, bailarinas, através de atores que trabalharam muito naquele ano, a gente, né, conseguiu trazer armas e elementos fakes, né? E isso também é bacana, são cênicos, né? Material cênico muito bacana. E ali eu enxerguei o investimento que Colinas e essa produção que já vinha trabalhando nos detalhes de termos realmente um cenário diferente, nós termos um material cênico específico. Isso, eu me lembro que a gente ensaiou muito. Acho que foi talvez o espetáculo que eu mais ensaiei, porque tinha muita movimentação, né? Como era uma guerra, então a gente está sempre em cena. E aqueles 6 personagens que estavam lá em cena, sempre, eles acho que não saíram em nenhum momento desde que o espetáculo começou. Isso também tem um grau de dificuldade, mas foi fantástico. Pois é, em 2023 aconteceu novamente algo inédito assim para mim, que foi o convite para escrever a peça, né? Nós estávamos precisando de alguém que assumisse isso e aí eu me propus a escrever. E confesso que foi um ano assim bastante desafiador e ao mesmo tempo muito prazeroso assim. Pesquisei bastante. O tema que a gente trouxe em 2023 era um tema para a peça que eu sempre tive vontade de trabalhar, que foi o Quebra-Nozes.
porque eu sou muito apaixonada principalmente pelo balé do Quebra-Nozes, do Tchaikovsky. 2023, então, foi, nossa, fantástico. Foi algo que não tenho nem palavras para dizer, porque é realmente totalmente o contrário do que eu faço, né? Ele é totalmente lúdico, né? E a gente inova também em 2023 com telões de LED, né? Traz para um outro espaço. Acho que 2023 o Natal de Colina se transformou muitas vezes, né? Primeiro porque ele acontecia num local que era um ginásio, e ok, por muitos anos foi lá, mas a partir de 2023 nós temos um auditório lindo, temos um espaço bacana, então é a primeira transformação, saindo daquele local, vindo para esse local. E como a história era muito lúdica, né? Os cenários tinham que ser com bastante vida, com bastante cor. Então uma parte do cenário, a parte inicial, onde era a casa, o início, a primeira floresta, o primeiro movimento, eu construí tudo em 3D. Só que tinha certos cenários ali que, se eu fosse fazer em 3D, uma única pessoa levaria mais de ano fazendo isso. Então eu fiz o uso de recursos modernos, que hoje em dia a gente tem inteligência artificial. Então alguns cenários eu criei com inteligência artificial, descrevendo o que eu queria, a inteligência artificial criando para mim. Depois implementando, complementando no Photoshop. E também animando com uma outra inteligência artificial que fazia a animação das cascatas, das flores se mexendo. Então a tecnologia que eu vejo do Natal Luz e Vida foi evoluindo, a gente conseguiu evoluir ela, né? Eu penso lá do início que eles faziam, né? Eles tinham um projetor, uma tela de tecido, né? Porque a gente tem hoje, né? E graças à tecnologia a gente consegue transportar as pessoas hoje em dia para um cenário diferente, lúdico, trazer as pessoas para dentro da peça, né? E eu acho que isso é bem legal. Muito bonito, ainda mais o último foi fora de série. As paisagens bonitas e assim a história também, né? A peça foi incrível, tudo foi incrível, os figurinos foram sensacionais e novamente a gente deu um salto no Natal, porque nós saímos do ginásio e nós viemos para esse espaço aqui, que é do auditório, e então nós estávamos pela primeira vez dentro de um teatro. Assim, foi muito, muito espetacular. O que nós fizemos naquelas 3 noites aqui lotadas, né? 3 noites em que nós colocamos aqui cada noite cerca de 500 pessoas no teatro. E é uma sensação, uma energia muito diferente estar no teatro do que estar lá no ginásio. E aqui no auditório é diferente. Tu entra, tu olha direto para o público, que é muita diferença. É único, cada apresentação é única. Nosso auditório foi muito bom, muito legal. E foi uma emoção diferente tu tá interpretando aqui no palco do que tu tá no ginásio, né? Que lá, que eu vou te dizer, tu tá meio que longe do público, tu tá sozinha, tu tá longe, tu tá, de boa, eu tô aqui, eles estão lá. Mas aqui não, aqui é cara a cara. Então tu chega aqui, a primeira fileira tá tão perto quanto a última, né? É uma emoção diferente, é mais calor humano, assim, a gente fica mais... Eu, por exemplo, dei um nervosinho diferente ano passado, né? Mas é bem bom, bem legal. No espetáculo do Natal de 2023, a gente trouxe um universo tão lúdico com a história do Quebra-Nozes, que durante várias semanas após o espetáculo, várias mães, tanto mamães que dançaram comigo, que são bailarinas, quanto mães que vieram assistir o espetáculo e trouxeram seus filhos, suas filhas, me mandavam vídeos das crianças imitando as bailarinas, dançando e colocando Tchaikovsky, Bach, Beethoven, porque eram as músicas então que nós usamos para dançar, elas colocavam para escutar essas músicas e tentavam copiar os nossos movimentos. Então isso só me mostrou o quanto que a gente precisa oportunizar para essas crianças que elas tenham contato com os mais variados tipos de arte. Seja teatro, seja música, seja dança, seja desenho, seja, enfim. A gente precisa dar oportunidade para essas crianças se expressarem e daqui a pouco até
fazerem dessa arte uma carreira, né? O Natal para o município é um evento bastante importante. Ele é um evento cultural turístico. E nos últimos anos o Natal Luz foi criando outros formatos, né? Normal, a gente vai evoluindo, que bom, né? E também como ele foi se transformando, a gente faz mais noites do Natal Luz e Vida, que também a gente leva uma apresentação para as comunidades do interior, então a gente tem várias noites se integrando. Então, eu desejo profundamente que as pessoas venham e participem e olhem. Valeu a pena. O que eles queriam trazer, o recado deles, chegou até mim. Mas a gente nunca vai poder perder a essência da comunidade, porque eles são os grandes fazedores de cultura da cidade. Isso é cultura, isso é um investimento do município. E já faz parte da cultura de Colinas, é esperado todos os anos pela comunidade, né? Sim, eu acho que a cultura é muito importante, ela rege, ela forma a personalidade da comunidade, né? Ela forma isso. Se tu tem uma boa cultura, tu vai ter pessoas boas na comunidade, dentro da sociedade. Isso que é o grande desafio, né, das próximas gestões, também valorizar a cultura, né? É isso que aconteceu aqui. A gente produziu algo maravilhoso. Eu sou muito grato e muito feliz mesmo em poder ter dirigido junto com a Angélica esse grande espetáculo. É um espetáculo que poderia estar rodando por várias cidades, deveria estar rodando por várias cidades. É bonito o nosso Natal. É muito bonito, que vale a pena.